Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco! Está de volta o Acelerador de Vendas, um treino de vendas 100% gratuito e online, que vai vos ajudar a tornar 2024 o melhor ano de sempre. Em 3 aulas ao vivo, intensas, eu vou-vos revelar ferramentas e estratégias exclusivas que têm acelerado os resultados comerciais e profissionais de vendas de topo e que também vão transformar a vossa performance. O que é que eu vos posso garantir? Sejam vocês um vendedor veterano, um vendedor que está a iniciar a atividade, se vocês querem aumentar os vossos resultados sem sacrificar nem mais um minuto do vosso tempo, este evento é para vocês. Nós vamos estar presentes dia 22 de novembro, às 21 horas, em direto, online. Vamos falar sobre as 5 competências que vocês têm ignorado e que vos têm impedido de atingir os objetivos de vendas. No dia seguinte, dia 23, também às 21 horas, vou-vos apresentar 2 ferramentas essenciais para criar relações de sucesso com os clientes. E depois, dia 25, às 14 horas, vou finalmente apresentar-vos uma poderosa técnica de vendas que vos vai permitir acelerar os resultados de forma imediata. O que é que para isso têm que fazer? Olhem, muito simples, inscreverem-se, registarem-se gratuitamente no link que está no documento de apoio deste podcast. Conto convosco. Bem-vindos ao 16º episódio do Parar para Vender. Nós neste episódio contamos então com a presença de Carlos Luís Lopes, um convidado de excelência com um tema que mereceu a importância de todos vocês, que foi a liderança comercial que multiplica as vendas. Nós nunca tivemos tantos participantes, foram 517 participantes. Neste momento foi o episódio, a live com mais participantes e acredito que agora em versão também em podcast vai motivar o interesse de muita gente. Portanto, aquilo que eu vos proponho é papel e caneta na mão, porque vem aí mais um plano de ação. Então, olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Parar para Vender. Nós hoje vamos receber Carlos Luís Lopes, portanto, European Associate Director for Sales, da Perrigo. Carlos Luís Lopes tem uma vasta experiência em multinacionais, já trabalhou em empresas como a Coty, Procter & Gamble e neste momento está então na Perrigo. Carlos, bem-vindo. Bom dia e boa tarde. Olá. Olá, Carlos. Então, tudo bem? Tudo bem contigo, Eduardo? Tudo bem. Olha, antes de mais, Carlos, deixa-me dar-te, agradecer a tua presença e também agradecer a todos os que estão desse lado. Pela primeira vez, ultrapassamos a fasquia das 500 pessoas inscritas num episódio. Portanto, Carlos, eu acredito que as pessoas estão mesmo com bastante interesse sobre o tema que nós hoje vamos falar.
Estamos todos a parar para vender e aprender, vender, falar, conversar e discutir. Não é? Estamos todos a parar, é isso. Estamos todos a parar, não é? Olha, parabéns a ti pelo trabalho que tens feito. Este é o 16º e é bom ver. É o 16º episódio. É, não é? E é bom ver que o que estás a trazer para as pessoas está a ser valorizado e que de sessão para sessão tens mais. Isso é o mais importante. Epá, mas repara numa coisa, tendo em conta que destes 16 só 3 episódios é que fui eu sozinho, portanto o mérito é mais dos convidados do que propriamente meu. Mas então nós hoje, vamos falar sobre a liderança comercial que multiplica as vendas e pronto, nós basicamente como é que iniciamos? Iniciamos sempre eu a comentar como é que conheci as pessoas e basicamente nós conhecemos no LinkedIn, não é? Passado pouco tempo, combinamos um café no Porto, estivemos a conversar e digamos que temos assim 2 grandes paixões em comum, não é? Que são as vendas e é o nosso Boa Vista, não é? Há poucos boavisteiros, mas os que há têm sempre aquela paixão, aquela questão de acompanhar sempre a equipa, mesmo naqueles maus momentos que nós já passamos. Mas pronto, falando e aquela constante vontade de fazer melhor, porque nunca estamos bem, não é? De fazer melhor e com poucos recursos, não é? Exatamente, fazer melhor e com poucos recursos, muito limitados. Muito limitados, que é o que se passa muitas vezes naquilo que é a realidade de muitas empresas, não é? Que é tentar fazer o máximo com recursos que muitas vezes não são escassos, mas isto é próprio da economia, não é? A economia vive com esse estudo, não é? De estudar a escassez, neste caso, por exemplo, ser boavesteiro, agora estava a falar nisso, é uma coisa engraçada, lembra? Ser boavesteiro ajuda, porque uma das coisas que nós estamos em vendas é que a gente não pode entrar para lá a campeão, como se costuma dizer, sou maior, sou um sempre. Como tu és de Boa Vista, nunca entras em campeão em lado nenhum, entras sempre, bem, ouvir os outros, perceber, entender, admitir as tuas falhas, muitas. Não é? E então acho que isso também em termos de construção de mindset até me tem ajudado ao longo da vida, para ser sincero. Opa, isto que eu te vou dizer, e agora não quero fugir do tema, mas vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Sabes que eu fui para a economia e não tive matemática do 10º ao 12º ano. Ok. E fui para a economia. E o que é que depois aconteceu? Aconteceu que eu no 1º, 2º e 3º ano a matemática era a cadeira que eu deixava para trás. Mas que com mais esforço que os outros, não é? Perfeitamente normal, fui fazendo. Então cheguei ali àquela altura que o Boa Vista começou a ir à Liga dos Campeões e eu pensava assim, se o Boa Vista consegue, eu também consigo. E então eu de repente fiz o curso na mesma nos 5 anos certinhos, acabei as cadeiras sem ir a setembro, sem nada, fiz aquilo nos 5 anos certinhos e eu acabei o curso em 2001, portanto no ano em que o Boa Vista foi campeão. Uhum. E eu muitas vezes olhava para aquilo, eu estava a estudar, eu pensava assim, se o Jaime Pacheco consegue, eu também vou conseguir. Pronto, e olha... E agora trago-te para o tema, estás a ver? Tu acabaste de transcrever uma coisa que é super importante, que é visualizar. Visualizar onde quer chegar. Primeira coisa que um líder tem que fazer em vendas, visualizar. Pôr a sua equipa a visualizar. Não visualizar o número que nós temos que atingir, os não sei quantos mil, não sei quantos milhões, mas visualizar é quem nós queremos ser. Como profissionais. Nós queremos ser um profissional que é capaz, vou dizer coisas que são chavões em vendas. Superar obstáculos, chegar a metas, criar relações de longo prazo, certo? Isso tem que ser colocado, tem que ser visualizado. As pessoas têm que o ver, têm que o sentir. Chama-se identidade, não é? E cabe-nos a nós, como líderes, quando estamos a trabalhar com as equipas, seja quais forem, criar essa identidade, a identidade vencedora. Por isso é que é engraçado, que uma coisa que acontece, eu ter mudado de 3 empresas e ter inclusive trocado de uma empresa para outra, que são concorrentes umas das outras, é que todas elas acham que são as melhores. Pois. Porque criam essa identidade. Eu sou muito bom, nós somos os melhores nisto. E isso está bem, não está errado, não tem nada de errado, desde que não apareças lá campeão, não é? Lá está. Mas como construção de identidade interna, está correto. E isso é o que, por exemplo, a primeira coisa que é a essência de tu como líder de construir isso. Depois, depende de como é que tu a constróis e que ferramentas é que tu usas para construir, não é? Porque aqui já estamos a falar que intenções é muito giro, mas depois o processo e o trabalho para lá chegar é que faz a diferença, não é? Exatamente. Pronto, a gente ainda vai falar, provavelmente vamos falar sobre isso ou não, mas depois tens que separar como líder entre aquele líder que está para ali a dizer somos os melhores do mundo e não ouve os problemas e os erros, e aí estás a querer, tens a intenção de construir essa identidade, estás a usar as ferramentas erradas, não é?
Ou o líder que efetivamente constrói essa identidade e num cenário de dificuldades dizer nós vamos ser capazes de superar, mas como é que o vamos construir? Vamos construí-lo juntos. Não é? E vamos encontrar juntos a solução. Que é completamente diferente. E gera reações do outro lado completamente diferentes. Claro. Se tu fizeres de uma maneira ou noutra. Se eu te adicionar uma coisa que acontece sempre, em todos os momentos no mundo de vendas, que é ansiedade, pressão, certo? Todas essas dificuldades que nós vivemos muito mais. Se tu não tens o teu método e a tua disciplina, eu uso a palavra disciplina, pessoal, de como vais abordar as circunstâncias, quando te é dada a responsabilidade como líder, podes, sem querer, montes de vezes, e parar à cena de bora lá, malta, bora lá, malta, bora lá, malta. E já disseste bora lá, malta, 10 vezes, e está toda a gente a olhar para ti e dizer, não dá, não sei como ir, não sei onde é que é, não sei o caminho. E está aqui o meu chefe a falar para os 20 vendedores, a dizer, bora lá. Para onde? Bora lá para onde? E depois acontece uma coisa engraçada, que é que eles dizem aquilo na reunião de vendas, não é? Anda festa, bora lá malta, mas toda festa, né? Não sei porque há o hábito da marisco à malta, porque acham que a malta com marisco vai ser mais motivado, não sei. O que for, segunda-feira, estão sozinhos. Pois. E o caminho, não sabem. Não é? Sabem que foi fixe a festa, sabem que a malta... Então o que é que eles ficam a pensar? E o que é que fica na cabeça das pessoas? Eu digo-te isto porque eu já vivi isto. Dos dois lados. O que é que fica na cabeça das pessoas? E eu não percebo nada disto. Porque na sexta-feira estava toda a gente em grande festa, marisco, cervejas e bora lá, malta. Isto é muito masculino, atenção, as coisas mudaram muito, mas estão a usar as coisas chavões muito masculinos. Mas olha que as mulheres são boa companhia na cerveja. Não estou a discutir isso, mas são padrões, não é? São padrões que se calhar há 20 anos atrás. Mas que muitas vezes, se calhar transformados de outra maneira, vão dar ao mesmo resultado, que é segunda-feira eu estou sozinho e eu vi que estava toda a gente feliz e eu estou aqui com os mesmos obstáculos que eu tinha antes. Ok. Percebes? E este é o problema de construir identidade com as ferramentas erradas. A intenção está lá, as ferramentas não. Mas sabes que uma coisa que eu noto é que muitas vezes, e eu acho que vem daí, passa por definir aquele que é o processo e aquele que é o método. Claro, porque tu tens que... vamos lá pensar no que seria um interessante e o propósito de quando tu me perguntaste o que é que tu queres falar e o que é que era porreiro. Eu disse, olha, vamos falar de um tema que eu acho muita piada, que é o tema que eu gosto mais, que é liderar para multiplicar as vendas. Ok? Que é como é que tu, liderando uma equipa, seja uma equipa de 3, 4 ou 5, ou uma equipa grande, podes fazê-lo. E o que eu te posso aportar é a minha experiência também dentro disso. Não é? Foi isso. Eu, durante 20 anos, trabalhei no negócio. Quando trabalhei no negócio, liderei múltiplas equipas, de vários formatos, vários setores, várias áreas. E agora estou na sede desta multinacional multinacional farmacêutica, onde trabalho na sede da excelência de comercial e onde tenho a responsabilidade de formar mais ou menos 1000 pessoas por ano e acompanhar as equipas aos vários níveis, chefes e não chefes, ok? 1000 pessoas? Mais ou menos, depende das funções, mas aproximadamente 1000 pessoas que trabalham em vendas, desde diretores comerciais a vendedores de farmácia, por exemplo, vendedores de porta a porta, todas as funções que existem internas e externas de trade marketing também. E então, quando tu estás neste contexto, é diferente de quando és um empreendedor ou quando és um chefe. Eu sou um funcionário. Não é? Eu sou um funcionário da empresa e fiz uma carreira. Exatamente. Basicamente. E a coisa que para mim, acho que é muito importante nós todos percebermos é que vendas é um trabalho e uma profissão. E para muitas pessoas pode ser uma profissão para a vida inteira. E para muitas pessoas, e cada vez mais, como tu sabes, Eduardo, é uma profissão que é uma solução também para muitas lacunas que as pessoas encontram noutras profissões. É muito frequente ver as pessoas a virem parar a vendas porque não tinham o rendimento que queriam noutros sítios, não tinham paixão pelo que estavam a fazer, e vendas tem muita paixão também, não é? Ou então nem sequer tinham emprego. E a vendas em muitos setores, como a imobiliária, por exemplo, tem a porta aberta para as pessoas entrarem. E acho isso fascinante. Mostra que trabalhar em vendas pode ser uma excelente carreira e uma excelente profissão, e não uma coisa isolada. Okay? O que significa que tu tens que separar entre aquele chavão que se diz muitas vezes, todos nós vendemos, que é verdade, todos nós vendemos, e há competências pessoais de venda que todos nós temos cada vez mais que as desenvolver. Para entrevistas de emprego, para saber negociar para comprar uma casa, olha agora, cada vez mais, não é? Temos que negociar com os bancos, temos que negociar com tudo isso, não é? Temos essas competências, mas tudo isso eleva-se a um nível superior quando isto é o teu trabalho. Ok? Porquê que eu te digo isto? Olha o paralelo. Todos nós sabemos cozinhar, certo? Mais uns melhores, outros piores, não é? Mas pagariam para comer algo cozinhado para mim? Tenho certeza absoluta que ninguém pagaria para ver algo cozinhado para mim. A diferença entre cozinheiro e um chefe de cozinha, já pagariam para ir comer um prato de Lubomir, não é? Ou de outros cozinheiros famosos. A diferença entre eu, Carlos, que sabe cozinhar, e um chefe que tem um restaurante, é a diferença entre uma pessoa que já sabe fazer vendas e sabe o que é vender, e uma pessoa cujo
vender é o seu trabalho. É a sua profissão. Ok. Por isso eu gosto de usar a palavra profissional de vendas. E quando acrescento essa variável, profissional de vendas, tudo muda de contexto. O que é que tu esperas num chefe profissional, Eduardo? Diz-me lá. Espero que, em primeiro lugar, que me apresente resultados constantes, não é? Não é um dia o prato ser muito bom e no outro dia o prato ser muito mau. Boa. Consistência, certo? Consistência. Okay? Faz todo sentido. Boa. Vamos lá. Eu vou tomar primeiro umas notas lugar, para depois organizar o que estamos a falar. Tá bem? Em primeiro lugar, espero isso. Em segundo lugar, o que é que eu espero de um chefe? Espero que ele me faça trazer para um prato ingredientes que eu se calhar nunca os vi de outra forma. Algo inovador, algo diferente. Digamos que esperas um prato melhor do que o prato cozinhado por mim, porque estás à espera de uma performance superior. Claro que depois tens aquele dilema que a minha mãe cozinha muito bem, não é? E a minha avó ainda melhor, mas estás à espera um nível ou na arte em si, ou na qualidade Carlos, em si. Não é? Como há muitas mulheres a ouvirem-nos, também pode ser a nossa namorada ou a nossa mulher também faz um prato muito bom. Para não metermos só a mãe e a avó. Não, e o meu pai, por exemplo, meu pai é um cozinheiro estrondoso, por isso. Ok. Totalmente alinhado. Mas sabes quais são os pratos que eu gosto do caseiro mais? para o profissional, estás à espera no profissional. Exatamente. Mas, Carlos, sabes quais são os pratos que eu gosto mais e os chefes que eu gosto mais? Sim. São aqueles em que, de repente, me apresentam uma coisa que não é ultra sofisticada, mas é uma coisa simples, mas é que é espetacular. Que o resultado final é espetacular. Ok, parece-me muito bem. Então, talvez, já me disseste duas coisas. Consistência, performance superior, não é? Ok? Mais alguma ideia? Mais nada, está aqui o Diogo Cordeiro a perguntar-te se já alguma vez experimentaste vender o que cozinhas. Não. Isto parece uma paraiva de jogo, não sei porque parece. Não conheço o Diogo, mas eu percebo a piada. A resposta é não. Assim, nós devemos... Há três balões de sucesso que o meu chefe tem isso na parede dele, eu acho muito interessante, nós devemos nos focar naquilo que nós gostamos de fazer, naquilo que somos bons a fazer, e naquilo que as pessoas nos pagam para fazer. E quando encontramos uma coisa que combina as três, essa vendemos. Exatamente. Cozinhar é uma coisa que eu não sou bom a fazer, gosto assim, e duvido que me pagassem. Portanto, não vale a pena, não vale a pena sequer tentar. Não vale a pena sequer tentar. Então vamos nos focar nessas três coisas que nós falamos. Então tens aí consistência. Então vamos lá, onde é que nós estávamos? Estávamos a falar. Então, quando falas com as equipas, o que se passa e o contexto falamos consistência, performance e inovação, ok? E então, como eu estava a falar, quando tu falas quando estás a liderar, há um pressuposto que deves montar e que é muito válido e muito existente no mundo empresarial onde eu vivo, ok? Menos, se calhar, num contexto empreendedor, que é que tu estás perante profissionais de vendas e esta é a tua equipa. E tu tens que viver com estes recursos. Ok? A cultura empresarial portuguesa também é muito assim. Portanto, isto combina nos dois lados. Mas esta é a tua equipa, vamos lá, então, pegar. É o que me dão a mim. Ou seja, eu quando recebi uma equipa de vendas ou vou para uma formação, é aquelas pessoas ali. Portanto, a tua cabeça não pode navegar para vamos fazer uma máquina melhor, uma tecnologia melhor, ou vamos trocar a equipa toda e tudo mais. Não. A tua cabeça vai se focar agora com estas pessoas em concreto. E com esta equipa em concreto, como é que eu vou multiplicar as vendas? Como é que eu vou levar isto mais longe? Ou seja, como é que eu consigo que esta equipa vá mais longe? Então, o primeiro passo para chegar lá é eu ter muito claro, para mim, do que é um fantástico processo de vendas. E o que é o processo de vendas? Tu ouves muitas vezes falar dessa palavra processo e eu convido todas as pessoas a procurar no Google e procurar Sales Process ou Sales Funnel ou o processo de vendas em português, também existem muitas versões. E o que é que ele te faz? Ele pensa, o que é que ele te faz? E é isso que tu tens que pensar. O que é que são as atividades que é preciso fazer para ter sucesso e para ter resultado? Em vendas em concreto é para ter uma relação de longo prazo com o cliente ou só para fechar um acordo, depende do que é o teu objetivo, não é? E quais são as etapas que são necessárias de correr? É uma lógica um bocado industrial das coisas. Pensas como se fosse uma fábrica, não é? Está a fazer as várias etapas e as várias coisas. Mas, efetivamente, permite a qualquer um de nós saber mais ou menos como se guiar, principalmente numa fase jovem da sua carreira. Se pensares, por exemplo, voltando ao exemplo do chefe de cozinha, o chefe de cozinha, quando recebe um ajudante de cozinha, vai-lhe dar isso. Vai-lhe dizer, olha, tu vais para esta estação e vais fazer isto. E depois vais ali, e depois vais ali. E vai-lhe indicar, ao longo do tempo, conforme as pessoas vão evoluindo e vão crescendo, libertam-se mais do processo porque ele está interiorizado. Já sabes qual é que é. Então, as primeiras coisas que normalmente se dizem às equipas de vendas é, olha, tu
e vamos pensar o processo por várias camadas, não é? Começas por dizer, então, o quê? Tu dizes assim, olha, estes são os clientes que tu vais visitar, não é? Esta é a tua zona de responsabilidade, isto é o que tu tens para fazer, e estás-lhe a dar a primeira etapa do processo, que é identificar os clientes, ok? Certo. Que dependendo do trabalho que tu tens para fazer, podes ter prospecção ou não ter prospecção, ok? No meu caso em concreto, por exemplo, nós sabemos para quem temos que vender há muitos anos, portanto há prospecção, mas há muito menos prospecção. Ok. Quando eu trabalhava nos bens de grande consumo, obviamente estávamos a vender Sonai, Johnny Martins, todos esses clientes, portanto havia prospecção de clientes, não existia tanto. Pode haver prospecção de pessoas, já vou falar sobre isso, mas tens que ter isso. Mas tu como chefe, dizeres isso, dizeres, olha, tens que, agora vais escolher os clientes para onde vais, está completamente errado. As tuas competências como chefe está precisamente de tu liderares o processo de análise. Onde é que estão os sítios certos para ir gastar energia? O que o processo te permite. E a primeira etapa do processo chama-se planificação. Se dizemos o processo em etapas, a primeira é chamada planificação. É uma decisão clara de como é que eu vou gastar a minha energia. Ok. Porque vendas é tempo. É tempo. É tempo. Se tu estás no terreno e estás a andar de carro, a rota que tu vais fazer, os pontos onde vais passar, é claramente relacionado com o tempo. Quanto mais pontos consegues visitar, poderás conseguir fazer mais vendas. Quanto mais tempo te dedicas, poderás fazer mais. Mas noutras áreas da comercial, como tens um gestor de contas, tens um cliente muito grande no país, tempo é o que tu vais precisar para a etapa seguinte, por exemplo, preparação. Mas tem que haver focos, tem que estar focado. E a primeira parte, chamamos isso planificação no processo, tem como principal objetivo gerir o teu tempo para que tu tomes boas decisões. E isso uma pessoa individualmente vai cometer muitos erros se o fizer. Suportado por um líder, suportado por dados que o líder tem e suportado pela orientação estratégica da empresa. Porque eu posso dizer assim, olha, eu quero, agora vamos nos focar mais naquela direção ou na outra direção. E isso vem da direção estratégica da empresa para que toda a equipa esteja alinhada. Então o líder tem como objetivo alinhar a direção estratégica da sua equipa com os recursos que tem e planificar o que vai acontecer para que faça uma otimização do tempo das pessoas e dos esforços que as pessoas vão fazer. Ok? Sendo muito prático neste assunto, ok? Vamos pensar o exemplo da Coca-Cola. Okay? A Coca-Cola divide as suas atividades em dois. O que tu consomes em casa e o que tu consomes fora de casa. Ok? E dentro dessas várias atividades, depois dentro consomes em casa, supermercados, não é? Bombas de gasolina, é lá que tu vais buscar as coisas. O que tu consomes fora de casa, restaurantes, bares e por aí fora. Não é? Exatamente. E eles quem diz a Coca-Cola diz qualquer outra empresa de bebidas. Esta é a lógica de funcionamento, por exemplo, dessas áreas. Eles vão estar sempre a pensar em qual dos dois grandes grupos é que eu me vou focar. Qual é a prioridade para o próximo ano? E mesmo sazonalmente, como tu sabes, não é? Tudo isso vai mudando. E isso vai definir para onde é que as pessoas vão. E para que contas vão. Quer a nível do terreno, quer a nível da sua sede estratégica e dos gestores de contas. Pois eu vou-me focar mais nestas centrais de compra aqui. Ou vou-me focar mais, por exemplo, no canal Oreca. Olha as negociações, sei lá, da Coca-Cola com o McDonald's a nível internacional para o franchising, não é? Uma prioridade de negociação. Uma negociação completamente diferente, feita por um comercial. Que se tem que sentar num bidding e numa negociação super integrativa para cenários de ponto de venda, de visitar loja a loja, que são obviamente situações completamente diferentes. E tu tens que traçar este planeamento com toda a tua equipa. Depois de fazeres esse passo 1, que é planear, tens que sim ver por competências o que é que tu precisas para cada uma delas. Ok. Que é passo 2, que é definir as competências da equipa que tu precisas para as funções. A partir do momento que tu defines as competências que tu precisas para as funções, para estas múltiplas funções, como é que deve ser a competência da pessoa que vai estar a negociar com o McDonald's a nível internacional, o franchising, ou que vai negociar com o café aqui ao lado da minha casa, ou que vai ali ao mini mercado negociar, ou que vai à Johnny Martins negociar. Estamos aqui a falar de 4 sítios fáceis de entender, onde tu deves imaginar que as competências necessárias são completamente diferentes. Ok? São completamente diferentes. Ok? Tu vais então aí começar a olhar para as equipas que tens, quem são as pessoas certas para estar em cada uma dessas situações, e o que é que falta nas competências de cada uma dessas pessoas. E esse trabalho de montar, na fase inicial do processo, a planificação, o uso do tempo, o uso dos recursos que são as pessoas, se tu fizeres um bom match disto e fizeres um bom trabalho a planificar essas coisas, vais imediatamente começar a vender mais, só porque fizeres um ajuste com a equipa que tens. Okay? O que acontece muitas vezes é que a gente acha que isto é tudo muito linear. A profissão é linear, é tudo igual, e não é. E o mercado é tudo igual, e não é. Não é. E este é passo 1 do processo. E do processo, mas lá está, processo que te pertence a ti, como líder, não pertence à tua equipa. Porque o pensamento é, se pertence à equipa, a Rita vai fazer a rota, vai quando é que vai. Não, o processo pertence a ti como líder. Exatamente. E, portanto, as lógicas de dividir rotas norte, sul, leste, oeste faz muito sentido. Às vezes, mas pode não fazer sentido. Claro.
Uma cadeia nacional é abordada como? É abordada pela pessoa que tem mais capacidade para lidar com aquela cadeia, como é óbvio, não é? Independentemente se é no norte, no sul ou no oeste. Não é? Olha, temos aqui uma pergunta do Diogo que diz, para responder, se e quando fizer sentido, como é que o Carlos faz para trazer clareza para as 3 áreas que considera essenciais para vender algo? Só me lembro da paixão pelo que se vende agora. Quais eram as outras 2? Ok. Epá, esta passou-me agora. Eu acho que não falei em 3 áreas, mas não há problema. É assim, faço para trazer clareza às 3 áreas que considera... já sei o que é que ele me está a perguntar. Foi aquilo que eu lhe respondi. Eu disse que tu tens que vender uma coisa que tu gostes, tu sejas bom a fazer, que tu gostes e que te paguem por isso. Exatamente. Ok. Ó Diogo, havendo outra, se não tiver bem esclarecido, isto depois fica disponível no Spotify, no iTunes tranquilo. E no YouTube, portanto, pacífico, dá para ver, ouvir e reouvir. Então, Carlos, estávamos agora a ver a questão estratégica, falamos da planificação, da definição estratégica, da questão da equipa, e aqui a grande questão é, e tu disseste muito bem, Eduardo, mas isto não é linear. E eu sei que não é linear. E há uma coisa nas vendas que é uma chatice, mas que vai existir sempre, que é a rejeição. Que é, as pessoas começam a contactar, às vezes até estão a fazer bem o trabalho, mas os resultados não aparecem. Porque há um processo. Ok? Tu tens o seu tempo. Não é? Certo, eu estou a falar do processo que tu fazes em casa, não é? Que é planificar. Exatamente. Pronto. E aqui a questão é... Tu, como líder, tens que ter coisas... esse processo de planificação e de organização de tudo para fazê-lo, não é? E depois tens que treinar e preparar a tua equipa, tens que lhe dar as ferramentas e depois a tua equipa vai para a rua. Não é? Para a rua, certo. Para as reuniões ou para as reuniões virtuais, para o que for. Vai estar com as pessoas. Não é? E diz-me tu, Eduardo, achas que o teu papel acaba aí? Não. Deste-lhes, eu gosto muito disto, deste-lhes o quadrozinho com os objetivos, não é? Se aplica a rota, não aplica a rota, deste-lhes os investimentos que eles têm disponíveis, não é? Deste-lhes os materiais de marketing para eles irem apresentar, E agora, pronto, malta, tá, reunião de vendas, não é aquilo que eu te disse, Palminho, bora, já está. E até fizeste bem, porque até fizeste o processo da maneira certa, ok? Agora diz-me tu, isso chega? Não chega. Okay. E tu disseste uma palavra que é o não é? Que é o que está ali na tua palavra. Porque um elemento essencial de quando tu lideras uma equipa e queres fazê-la multiplicar é que a tua atenção tem que estar 100% na pessoa que tu estás a gerir e nas pessoas que tu estás a gerir, não em ti. Não enquanto inteligente tu és, não enquanto esperto tu és, não enquanto fantástico tu és. Já te vou falar sobre isso é muito giro, mas não interessa para nada. Interessa é a pessoa. Como é que eu vou ajudar estas pessoas a transformar os nãos em sims, que é o que toda a gente precisa. Okay? Yeah. E como é que eu vou ajudar, seja quem for, a fazer isso? Agora, como é que tu, sabendo que isso existe, vais fazê-lo acontecer? Ok? Eu vou-te um bocadinho passar algumas das frases que eu acho que são chaves neste contexto. Quando tu quer formar as pessoas, quer liderar as pessoas, tens que pensar que é o não é a melhor coisa que existe. Tu tens que retirar pressão sobre o não. É o primeiro ponto. O não tem que ser transformado de forma óbvia num processo de aprendizagem, num processo de evolução para todos. Exatamente. E a primeira coisa que tens que retirar é pressão no não. Um vendedor sob pressão ou sob ansiedade vai sempre ter uma pior performance. Sempre. E, portanto, tu deves ter a pressão adequada e a ansiedade adequada para o que interessa. E isto não interessa. Okay? Não interessa. O não é a melhor coisa que existe. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Nós existimos como profissão porque existe um não do outro lado. Claro. Porque se não existisse um não do outro lado, a nossa profissão não existe. E por isso é que há muitos mecanismos de vendas, mais de B2C, como é óbvio, que já são muito mais automatizados. Não existem profissionais de vendas, só existem máquinas. Porque não há a necessidade de existir e quando existe é muito reduzida. O profissional de vendas existe porque, de um lado, está uma empresa que produz algo ou criou um serviço ou um bem, não é? E do outro lado está uma empresa que pode precisar dele. Okay? E nós somos o intermediário. Embora sejamos funcionários de um dos lados, muitas vezes, não é? Somos o intermediário. Somos o intermediário. E, portanto, o existir ou não faz com que nós existamos, porque temos que fazer 50 vontades. Tem que haver um aperto de mão entre os dois lados. Não é? Entre os dois lados que existem. Não é? E, portanto, o não é uma oportunidade. Uma oportunidade para várias coisas. E tu tens que estar
tu como líder deste lado aqui, a criar as condições para que essas coisas venham do não. E quais são as que tu queres? Primeiro, queres que a tua equipa, perante uma objeção, ou o nome técnico para o que tu estás a dizer, não é? Saiba lidar com ela de uma forma positiva e de uma forma que permita captar a informação do cliente. Okay? Ou seja, quando tu me dizes, Carlos, não estou interessado no teu produto, a minha resposta como profissional de vendas é aquela que está em todos os livros, de todos os manuais de objeções, é empatia. Entendo perfeitamente que não estás satisfeito e compreendo perfeitamente que te sintas assim. Podes-me explicar melhor porquê? E tu vais-me explicar. E eu vou tomar notas. E eu vou ouvir. E depois vou fazer uma de duas coisas. Ou vou tentar dar-te alternativas. Não refutar. Não vais refutar. É o que é. Tu sentes isso. Eu não vou refutar os teus sentimentos. Não é? E tal, o que eu estou agora a verbalizar são coisas que os chefes têm que ir educando as suas equipas. Eu não vou refutar os teus sentimentos. Tu dizes assim, meu produto é mau. Eu compreendo que é mau. Podes-me explicar melhor porquê? Porque é muito caro. E não é nada caro, pô, é mais barato. Não vais responder assim. Não é? Vais dizer, olha, entendo. E em que variáveis é que tu entendes que é caro? E vais tentando entender. E tu pegas essa informação. Podes ter opções para dar. Podes conseguir ser treinado para dar. O teu chefe pode ter dado ferramentas para navegar. Podes ter alguma autonomia. Podes ter a capacidade. Muitas vezes as objeções vêm até mesmo porque as pessoas não entenderam primeiro. Muito bem o que tu disseste a primeira vez, não é? Podes até clarificar. Como podes não ter. E então aí voltas. E voltas sem uma venda fechada. E voltas com um conjunto de questões. Se quando tu voltas, és recebido por uma pessoa que... Então, fechaste! Tens! O que é que é? E que te põe pressão porque falhaste. Ao voltares, tu vais voltar àquele cenário da segunda-feira olhar para sexta-feira. Eu sou mesmo burro, eu não consegui fazer isto. Ok? O que tu tens que criar como líder é um espaço que eu chamo o espaço livre para o erro. É um espaço livre para falar e um espaço livre para discutir. Se tu criando um ambiente de aprendizagem com o não é? Tu aprendes com o não. E o não é a fonte de informação dos nossos clientes muitas das vezes. Claro que depois, conforme as funções vão evoluindo, tu já tens outras formas de obter essa informação. E quando passas para ambientes comerciais muito colaborativos, já há mesmo quadros analíticos a vir com tudo isso. Não é? E com todas as informações, tu tens mesmo, já tens os dashboards à tua frente. Mas a atitude tem que ser a mesma. A atitude é sempre a mesma. Dependendo se estás no tradicional, é só na conversa que a gente obtém a informação, ou isso já vem em dashboards, a atitude é sempre a mesma. Quando eu vir que é uma objeção, o meu objetivo é moldar a empresa. Ok. Moldar a empresa onde eu trabalho. E o líder tem que ser o que vai moldar a empresa para que a equipa tenha uma empresa cada vez mais fluida e mais próxima do que é preciso para ganhar. Ora, lembra-te do primeiro passo, que é o processo. Obviamente que eu vou escolher com que clientes e com que canais é que eu quero fazer isto. Porque eu posso não conseguir fazer com todos, depende do que tu tens para vender, não é? Posso não conseguir fazer com todos. Mas se tu queres ganhar verdadeiramente com os ganhadores, que serão os ganhadores do teu setor, não é? Onde tu estiveres a operar, tu tens que então ter este passo 2 de criar um ambiente de aprendizagem com o não para sim poderes moldar a empresa. Ok. E ter com quem tens que ir ter para começar a fazer alterações. Porque uma empresa vai vencer quando tu mais focada externamente ela estiver. Okay? Essa é a minha grande luta. Percebo porquê. E porquê que é? Porque tem a ver com o mecanismo. O mecanismo vem, eu inventei algo, eu produzi algo e agora pus uma equipa para ir vender. Certo? E tudo funciona, e está-se bem, não há problema nenhum, funcionou sempre assim. E funciona bem assim. Mas quando tu queres elevar isto e mudar o teu negócio, tu tens que pensar ao contrário, que é o que é que o mercado precisa. O que é que eu sou capaz de... Voltamos àquele diagrama que eu te falei. O que é que eu gosto, o que é que eu sei, o que é que pagam, não é? O que é que o mercado precisa, o que é que eu sei fazer e como é que eu consigo adaptar-me o que eu sei fazer com o que o mercado precisa de forma a dar lucro. Ok? Por exemplo, há uma palavra que eu gosto muito de usar, que é, muitas vezes fala-se B2C, B2B, não é? E eu acho que nós temos sempre que pensar em B2B, to you. Ok? O que é o U? O U no fim é o you, é o user. Tudo o que eu vendo, isto no mercado de B2B, atenção, não estou a falar de vendas ao balcão, o mercado B2C, falo mais de B2B. Tudo o que eu vendo vai ter uma utilização posterior. Certo. Ok? Mas no meu caso, na empresa onde eu trabalho agora, nós vendemos medicamentos a farmácias ou outros canais que depois vão vender a pessoas que vão lá comprá-los. Exatamente. Esse é o utilizador. Uma empresa industrial vai vender matérias-primas ou o que for, ou uma outra empresa que vai transformá-las e vai vender. A Coca-Cola vende ao restaurante, que a gente falou um bocado, não é? Que vai depois fazer disso um menu ou um prato. Exatamente. E há um U, no fim, um utilizador. A relação comercial é muito mais poderosa. E agora aqui saindo voltando ao ponto do foco que estava logo no início. A relação comercial com o meu cliente é muito mais poderosa se todas as minhas conversas estiverem focadas no U, no utilizador.
Okay? Como é que eu te vou ajudar a vender mais refeições, a ter mais lucro nas refeições que tu vendes? Como é que eu te vou ajudar a isso? Então, eu quero que a minha equipa comercial trabalhe como um consultor mais do que uma pessoa que está ali para empurrar. Ok? Mas isso significa que... E isso quando eu escolho que quero ganhar com quem quero ganhar. Se eu só quiser tirar benefícios práticos e dos canais onde eu não ponho tanta atenção, então aí eles podem ser mais táticos, é vender e superar e por fora. Mas se eu quero verdadeiramente ganhar, eu tenho que me focar nesse sul. Eu só consigo focar nesse sul, porque há um muro ali que não te deixa ver. Se o cliente abrir a porta e falar contigo. Exatamente. Ele vai abrir a porta e falar contigo porque tu fazes boas perguntas, porque tu escutas, porque tu crias relação. Mas ele só vai verdadeiramente abrir a porta, vamos ser sinceros, se daí ele depois vir que tu te adaptas e te ajustas ao que ele precisa. Senão são tudo falinhas mansas. Isto é o nosso trabalho. Nós profissionalmente temos que nos organizar de início a fim. E eu, como líder, tenho como responsabilidade de trabalhar dentro da empresa para garantir que com quem eu quero ganhar, o exterior é ouvido. Senão eu não vou ganhar. Eu vou perder com esses. Ou posso só por isso simplesmente ter uma boa relação. Nunca vou ganhar. Portanto, como é óbvio, quando entras para o mundo aqui, quando tu vais a um supermercado, que foi o mundo onde eu sempre trabalhei, não é uma perfumaria, é uma farmácia, e vês todos aqueles projetos, tu fazes o linear da Coca-Cola nunca trabalhei na Coca-Cola, por isso é que eu falo à vontade disso, porque também estou um bocadinho a dar os bitites, por assim dizer. Mas vês o linear todo organizado e os produtos todos sistematizados e todos bem organizados. Tudo isso foi um projeto feito em conjunto pelos dois. E eles tiveram que se adaptar e o outro lado teve que se adaptar. Quando tu vês... E isso porquê? Porque eles já estão a pensar no U, já nem pensam no resto. O resto faz parte, mas pensam-se aí. Portanto, tu só consegues, se voltarmos cá atrás, ao início disto tudo, quando eu comecei a conversa, tu só consegues chegar aí, que chama-se relações interativas, colaborativas, de parcerias estratégicas, comerciais, em que todos em conjunto trabalham para o desenvolvimento do negócio, em que eu te vou vender algo que tu vais usar para crescer o teu negócio com o U, e nós dois crescemos juntos. Só chegas lá, se começares por ouvir, de forma positiva, os problemas e as objeções e os obstáculos que as pessoas têm. E dessa abordagem que um ambiente positivo para te trazerem. Exatamente. Mas nessa abordagem que tu disseste, o B2B, ainda traz outra grande vantagem. É que tu estás a apresentar na linguagem do cliente. Tu estás a falar de acordo com as dores que o cliente sente diariamente. Claro. E na realidade... As dores deles são as nossas dores. Na realidade, aquilo que acontece é o quê? De repente, aquele indivíduo, aquele cliente, olha para ti e não olha como um fornecedor, mas olha como um consultor que está ali para te ajudar nos teus rendimentos. Não é alguém que quer limpar o armazém dele. É alguém que me está a ajudar a mim, que é completamente diferente. Não, totalmente. Então, agora vou-te aqui. Vamos aqui testar aquilo da câmara que eu te disse, já ver se isto resulta. Vamos aqui, começar a tomar notas do que estamos a falar. Olha, diz-me lá se consegues ver o meu papelinho. Consegues? Perfeitamente. Então, nós estamos aqui para falar em multiplicar, não é? Que será um X, assim, não é? E vamos tentar multiplicar, então, como nós estávamos a falar, com as mesmas pessoas e os mesmos recursos. Não vamos inventar novas máquinas, não é? Certo. Mesmos recursos, ok? E a primeira coisa que nós falamos foi processo e, acima de tudo, focos no plano. Que é o que eu te dizia, energia e competências. Não é? E depois treiná-las. A minha letra é muito bonita, como tu vês. Segundo, do não, certo? Criar um ambiente que leve à construção, certo? Da construção. Ou seja, construção do quê? Construção de soluções de sucesso para os maiores clientes. Exatamente. Okay? E para isso tu tens que criar um ambiente positivo. Tens que do não, usar o não que vem de fora, para que haja uma construção. Para isso, o que é que tu tens que fazer? A tua equipa tem que não ter a ansiedade do não, a tua equipa tem que trazer a informação para dentro, tem que ser um ambiente positivo, tens que lidar bem com falhar também, não é? Tudo mais. E daí vem a construção de soluções de sucesso, que eu chamaria de soluções de sucesso integrativas ou colaborativas com os teus clientes. E é assim que tu vais ganhar com os vencedores. Temos mais dois, das duas setinhas, vamos aqui umas setinhas. Aqui uma seta, não é? Aqui outra. Esse ambiente de construção, de sucesso integrativo que tu tens aí, podemos chamar o ambiente construtivo, não é? No fundo estamos a falar da mesma coisa. Estamos. Sabes que as relações comerciais podem ser competitivas ou colaborativas, em traços gerais. E as duas são válidas. A tua equipa tem que estar preparada para as duas. Claro. Mas, se queres ganhar no largo prazo e queres ganhar com os melhores, só a colaborativa é a solução. Ok. Não é a competitiva. Agora, tens de ter uma equipa, vais ter uma equipa dentro do teu plano que está focada em ser competitiva, em ir, por exemplo, eu vou dar agora exemplos
mais uma vez, ir aos cafés e vender o maior volume possível, tudo bem. Mas quando Certo. sentas com a Sonai, tens de pensar se calhar de uma forma mais colaborativa. Não é? Ok. Tens de pensar num projeto de longo prazo. Ou então, se tens um distribuidor no meio, a mesma coisa, percebes? Estamos a falar que as duas são válidas, mas tipicamente as equipas estão preparadas para a competitiva e estão menos preparadas para a colaborativa. Ok. Tipicamente. Ok? Ok. Faz sentido. Boa. Então, duas coisas que nós temos que fazer. Então, construir com a informação que recebemos de fora, não é? Uhum. E o processo. Agora mais duas. Vamos pensar. O que mais, para que nós possamos lá chegar, nós precisamos de criar. Agora vou dar uns números, ok? Eu queria que tu pensasse um bocadinho. Há um livro que eu gosto muito, acho que foi esse que também que eu te falei quando estive contigo, não é? Que foi a razão que tu me disseste. Certo. Que até foi o título que este livro aqui, que chama-se Multipliers, da Louise Wiseman, e que uma vez é um livro de guerra, já andou ali na guerra. Já estou a ver que sim. É da Louise Wiseman, é o Multipliers. E o que a Louise fez foi, ela identificou dois tipos de líderes e identificou os líderes tradicionais, são aqueles líderes mais tiranos, mais austeros, que acham que são os melhores do mundo, que têm montes de ideias, que dão ordens, que dão instruções e tudo mais, como os líderes do passado e do presente, os líderes que estimulam a inteligência das pessoas que trabalham com elas, não é? E eu vou-te fazer uma pergunta, que é, Forte. assumindo 100% das tuas capacidades, ok? Tu és Eduardo, não é? E és capaz de fazer montes de coisas, não é? Lembra-te daquilo até que falamos no início, as coisas que eu gosto, as coisas que eu sou bom a fazer. Mas para aquelas coisas é que tu és bom a fazer, ok? Tu és bom a fazer montes de coisas e tens uma capacidade mental extraordinária, ok? Quando tu tens um líder daqueles que só te diz o que é para fazer, só te dá ordens, não te escuta, só te faz todos esses processos que ali se chama de diminuidores, quanto por cento da tua inteligência essa pessoa está a usar? Epá, eu diria 49%. Tu vais saber os números. 48. Não sei, juro que não sei. Juro que não sei. O número que ela dá no livro é 48%. Ok, 48%. ok. Eu digo já fiz isto. Eu sou formador nesta área também. Aliás, estou certificado pelos autores do livro. É uma das formações que eu queria trazer para dentro da Perrico. E digo-te já que eu faço sempre um survey no início, a malta faz lá nos fóruns e tudo mais. Dá sempre mais ou menos isso. É esse o número. Ok? Ok. Agora, volta ao passado, à tua vida, à tua experiência. Já tiveste chefes, tu até já me contaste de um em concreto, que te estimulava, não é? Que te puxava por ti. E o que é que acontece quando alguém te estimula e puxa por ti? Tu pegas e, até vou-me pôr a pensar noutras coisas, noutras maneiras de fazer, vou trazer ideias, lá está. Tens o ambiente do não para a construção, sentes isso, não é? Começas a trazer essas ideias, estás a trazer isso tudo mais. Quanto de ti, não do teu tempo, atenção, não do teu tempo, mas quanto da tua inteligência essa pessoa está a conseguir obter? Epá, falando nesse caso em concreto, eu diria 110%. 110 Porque eu fiz coisas que eu na altura achava que eu não era tão inteligente. Epá, estás a ver? Mas isso é o que pode acontecer no longo prazo, que é, tu acabas por sentir não só que estás a dar o máximo da tua capacidade, mas que ao fim de muito tempo com esta pessoa, vou além. Até cresceste. Exatamente. Pronto. A Liz não é tão ambiciosa quanto tu e diz que é 95%, ok? Mas pronto, já não está mal. Já não está mal. Eu é que sou extremamente otimista. Não, estás a olhar eu acho que estás a olhar na lógica do continuada no tempo. Exatamente. Sim. Ir além. Então, tu entendes aqui que há dois estilos de liderança, não é? Agora, o truque não está aqui. O truque está em nós apanharmos quais são os erros que nós, como líderes comerciais, que queremos, obviamente, fomentar ambientes de multiplicação e que as pessoas tragam ideias e cresçam e se desenvolvam. Como é que nós conseguimos não cometer erros que fazem com que as pessoas se desliguem? E já falamos de alguns, não é? Ok. Já falamos de alguns. O que nós precisamos, então, para isso, vamos falar de uma palavra cara, que é autonomia. Ok. Que foi, eu falei sobre processo e ter muito claro e que o chefe tem que liderar claramente ele o que é as áreas de foco, as áreas de tudo mais, mas agora vou-te dizer que é preciso e é necessário saber delegar e é saber dar autonomia. Porquê? Porque eu só vou crescer, só vou aprender se eu efetivamente for, isto é a lógica da vida, se eu vou aprender fazendo. Ok? É muito giro virem para uma formação e estamos aqui numa formação e estamos a falar. É interessante, claro que sim, mas a formação, pelo menos quando eu as dou, tem como objetivo fazer as pessoas saírem da sua zona de conforto o mais rápido possível para que possam ser confrontadas com dificuldades. E por isso tento criar um ambiente colaborativo, de confiança, para que isso possa acontecer. Mas depois vem a realidade. E as pessoas e tu como chefe tens de tirar a mão. Tens que largar e tens de criar processos de delegação bem claros e bem definidos com autonomia. Autonomia, como eu costumo dizer, e também é dito no livro, como quando estás na praia, com os teus filhos, e tu dizes assim, miúdos, bora lá correr. E eles começam, e tu não deixas, pois não, porque eles pensam, mas aquele vai para a direita, outro vai para a esquerda, eu tenho três, não é? Um vai para a direita, outro vai para a esquerda, outro vai sempre em frente, para qual deles? É que eu vou correr atrás. Não dá.
Não é? E depois vão todos em direção ao mar, quase certeza. E as ondas estão gigantes também, só para ajudar. E, portanto, não posso delegar dessa maneira. Então, eu tenho que definir áreas e zonas onde, como se estivesse na praia, eles podem estar a construir o castelinho na areia e dizer, olha, aqui nesta zona podes fazer o que tu quiseres. Mas se vais para ali, passas por mim. Não é? Ok? O que é que isto estou a dizer aqui? Olha, bora lá para os clientes. Mas no teu volta ao processo, nas etapas de vendas e no processo de vendas, certos clientes tu podes ir de início a fim e fechar. Certos clientes, antes de fechar, tens que validar comigo o que estás a fechar. E em certos clientes, quando enfrentares dificuldades na negociação, por favor, escala para mim para eu falar ao meu nível. Ok. Para quê? Para evitar conflitos. E em alguns deles, eu vou contigo em todo o passo. Em todo o processo. Ou seja, a autonomia não é só largar e deixar ir e pensar, agora eles é que vão fazer aquilo tudo. Não. A autonomia é precisamente tu trabalhar zonas de liberdade total, zonas de liberdade com perguntas, zonas de liberdade com etapas que são tuas e zonas de liberdade, zonas em que não é a liberdade. Vamos fazer tudo juntos. Vamos fazer tudo juntos. Inclusive, no teu processo anual, reuniões onde tu próprio lideras de início a fim, reuniões onde a equipa lidera de início a fim. E porquê que é importante isso? É importante que tu não estejas presente em todas, se não és aquele micromanager que está ali por cima e que está a libertar, mas também não podes largar a equipa completamente sozinha. Porquê? Porque se tu largares a equipa completamente sozinha, não só poderão cometer erros, e alguns deles podem ser complicados, como também estás novamente, naquela história de sexta-feira para segunda, a abandoná-los totalmente. Ok? Portanto, a lógica é, na delegação e na autonomia, que é crítica e que é essencial para que as equipas cresçam, seja feita com limites e com acompanhamento. Tu és sempre uma parte ativa em tudo isto que estás a fazer. Mas aqui, até dizendo uma coisa que há um bocado tu disseste, que isto não é linear. Ou seja, aquilo que muitas vezes assisto em algumas empresas é o que é. É que quando é dada essa autonomia e não há essa vigilância, há alguns que efetivamente vão e até fazem alguns erros, mas há outros que se sentem perdidos e param. Claro. Mas atenção, mas aí tens o processo que eu te falei anterior. Tens o mecanismo do não. O não tem que ser um não do cliente, pode ser um não de uma dificuldade tua. Exatamente. Claro que sim. E nós vamos construir para essa dificuldade. Ok? Ou seja, a primeira parte, a segunda coisa que nós falamos, né? Quando é um não, e agora falamos no não dos clientes, mas pode ser uma dificuldade minha. Carlos, olha, agora, como é que tu dás resposta a essas coisas? Tu tens que mesmo assim dar dificuldades. Vou dar um exemplo que... vamos, então, a essa questão que é eu não sei. Okay? Que não é eu não ouvi um não do cliente, é eu não sei. Que é o problema, muitas vezes, da autonomia. Não é? Então, o que é que acontece aqui? A pessoa vem ter contigo, Carlos, desculpa lá, mas eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer esta proposta ao cliente ou como é que eu vou preparar o meu plano de investimentos ou como é que eu vou negociar isto. Não faço a menor ideia. Tens duas opções. Tu, como líder, tens duas opções. Diz-lhe. Ou... Ensinas, não é? Ensinas. Não, ou fazes. Três opções. Dizes, fazes assim, dizes isto, escreves aquilo, e ensinas como, olha, deveríamos orientar-nos para aquilo, ou deixas a pessoa ir descobrir. Ok. E qual é o ponto aqui? Eu, quando cheguei aos cargos de liderança comercial, tinha sido muito bom comercial antes. Fui muito bom vendedor, fui muito bom gestor de contas, fiz essas coisas todas, por isso é que fui para diretor comercial. Não é? E depois que perdi na minha carreira. Mas o momento em que eu passo essa fronteira e passo para líder de uma equipa de vendas, a minha inteligência não serve para nada. O que interessa é a inteligência dos outros. Percebes? E porquê que o que interessa deixa de ser sobre a minha inteligência? Eu sou muito... Claro que eu consigo ir lá fazer. Se eu não tinha sido promovido. Isto é a lógica empresarial das coisas, não é? Eu estou a falar de quem faz carreira. Claro que eu poderia ir lá resolver esse assunto. Eu poderia ir lá negociar com a pessoa. Claro que sim. Mas não. Portanto, eu prefiro o processo de descoberta. Olha, lembras-te da formação que tu tiveste? Vê com os teus colegas como é que eles fazem. E volta para mim, eu vou-te ajudando. Mas dá-lhe 90% do trabalho. Fica só com 10%. Não lhes vais dizer. Lá está. Desde que tu tenhas feito o processo de delegação e de autonomia bem feito. Porquê? Porque vai haver negociações e vendas que és tu que tratas. Porque são tua responsabilidade. São tua responsabilidade. Eu, como diretor comercial, havia certas negociações que era eu que as tratava. Era a minha responsabilidade. E aí não mandava a minha equipa fazer. Porque é meu, é meu. Claro. Não vou expô-los a um cenário para o qual eles não estão preparados porque não têm a experiência para o ter, não é? Mas então aquilo que tu, no fundo, estás a tentar-me dizer é o quê? É que nós devemos utilizar a inteligência da nossa equipa. Certo. E, no fundo, até permitir que eles, olha, tal como há um bocado eu estava a falar do meu exemplo, fiquem mais inteligentes do que estavam antes. Claro. Ou seja, tu usas a inteligência da tua equipa para trazer informação para a empresa, para trazer informação para a empresa, para moldar a empresa, e usas
processos de autonomia e de delegação para desenvolver a inteligência das pessoas que trabalham contigo. Porque se tu conseguires fazer, não é a inteligência ou as competências, não é também? Se conseguires que a pessoa seja capaz de fazer melhor partes da etapa do processo de vendas, tu vais vender mais naturalmente. E há várias coisas que são precisas fazer melhor. Fazer perguntas, a apresentação do produto, a conversa da negociação, o fecho da venda, a execução. Como é que fazemos isto melhor? Eu lembro que, olha, eu lembro que uma vez trabalhava com um hipermercado e os meus produtos estavam sempre em falta no Limiar. Ok. E o meu chefe, na altura, disse-me, descobre-me o porquê. Não me resolvas isso. Descobre o porquê. Ele estava farto de saber, Eduardo. Ele estava farto de saber porque é que aquilo acontecia. Mas ele dizia, não vais ali resolver. Resolver seria eu falar com A, falar com B, falar com C, gritar para dentro do escritório, pôr lá produtos, ir pegar no carro, levá-los eu, não é? Quase, se fosse preciso. Está fixe isso, não há problema. Ele diz, mas descobre a razão. A root cause, que é a palavra inglesa das coisas. E lá fui eu fazer perguntas, que é, olha, porquê que isto acontece? Porquê que é que eles estão lá e eu não estou cá? E descobri a causa. E a causa era no sistema informático, que era uma padronização que existia nos processos de TDI da empresa, e lá fui eu lá dentro mudar isso. E eu descobri essa causa, mudei a maneira de trabalhar com esse cliente, mudei o processo de trabalho e deixou de acontecer. E disse, olha, fiz isto tudo mais. E ele disse assim, boa, parabéns. E depois vim a descobrir que ele já sabia que era isso. Ele queria era que eu tivesse o processo de aprendizagem. Estás a ver? Autonomia controlada, com o objetivo de desenvolver. Para tratar disso. Às vezes é mais fácil não ir ali resolver os problemas de quem trabalha para nós e deixá-los ir descobrir. E só intervir quando chegar a um ponto onde já não dá. Percebes? Ok. Pronto. Então, eu do meu quadro acrescento aqui a autonomia. Sobra-nos mas eu gostava que este fosse orientado um bocadinho com o que tenhas aí do pessoal. Opa, eu, pessoal, continuamos a ter aqui o Diogo Cordeiro. Epá, aquilo que ele está a pedir, o Diogo Cordeiro, tem a ver então com referências, vamos assim dizer, de termos de vendas. Mas eu acho que deixaríamos estas perguntas um bocadinho aqui para o fim, até para não sairmos aqui do nosso contexto, porque estamos aqui em cima do tempo e deixávamos as perguntas para o fim. Está bem, sim senhora. Aquilo que me parece... Olha, mostra-me aí o teu desenho, se achas. Ora bem, o meu desenho, deixa eu lá. Sim, estava a escrever e depois tirei-o entretanto. O que eu escrevi, entretanto, foi mais uma ponta do X, não é? Em que falamos de autonomia para aprender e crescer. Ok? Temos o processo, temos o não, temos a autonomia para aprender a crescer. Isto, no ponto de partida, que vamos usar as mesmas pessoas e os mesmos recursos. Certo. Ok? Olha, diz-me uma coisa. Nesse cruz de multiplicação, sim, achas que faz sentido nós falarmos noutro ponto que eu acho que é importante, que muitas vezes, mesmo com esta história do marketing digital, a malta pensa que isto é tudo máquinas e esquecem-se que nós vendemos para pessoas, que nós temos é que tratar de relações. Achas que faz sentido com essa componente aí relacional, da comunicação, de ter em conta a personalidade? Ok, acho que sim. Vamos falar sobre isso então. Eu acho que, vamos voltar outra vez ao que estamos a pensar. Mas só se fizer sentido. Opa, não faz. Nós queremos multiplicar com o que temos. Temos uma equipa de 20, vamos multiplicar as vendas com o que temos, não é? Montamos o processo e focos, moldamos a empresa e ajudamos essas pessoas a crescer e a desenvolver, ok? Agora, como é que nós acrescentamos um caráter humano a tudo isto, não é? E é um caráter humano relacional a tudo isto. Exatamente. E tu aqui tens dois seres humanos que são intervenientes neste processo. Tens as pessoas que vão trabalhar contigo, não é? E tens os clientes do outro lado. Ok? E depois tens o terceiro, que eu diria todas as outras pessoas que trabalham dentro da empresa. São três entidades que estão em jogo, não é? E são pessoas. Ok? Como são pessoas, tudo o que é mais produtivo no trabalho entre pessoas são tudo ambientes colaborativos e ambientes construtivos. É de onde melhores ideias saem. E é das ideias, e das melhores ideias, e dos projetos, e de pensar que sai a multiplicação. Não é de pressionar, não é de apertar, não é de pôr. Então, aqui tens que pensar muito bem várias ferramentas que tu podes ter no caráter humano que são chavões no mundo de vendas, não é? E que vão destruir este mecanismo. Ok? Pensa sempre. Eu penso sempre com os miúdos todos juntos a montar um Lego. Ok? Dás-lhes as peças e eles montam um Lego. Pões 3 juntos. Um é o dos departamentos internos da empresa. O outro é o vendedor e o outro é o cliente. Estão os 3 juntos a montar um Lego. E eles vão inventar qualquer coisa. Uma casa, um castelo, uma torre, o que for, não é? Isso é o que nós queremos, certo? No caráter humano, é que as pessoas operem dessa maneira, quase ao ponto em que nem se vê as posições. Mais uma vez,
podes ter cenários em que tens posições e queres competir, mas Exatamente. vamos pensar, ganhar com os grandes, não é? Quer estar aí. O que é que são, no teu entendimento, barreiras para lá chegar, criadas por ti como líder, sem querer, às vezes, ou por inerência a práticas e a hábitos, que te vão impedir que isso exista, ok? Então, vamos lá pensar os dois, ok? Tens a tua equipa no meio. Sabes o que é que muitas vezes é? Qual é a primeira que vem à cabeça? Diz lá. É a definição de objetivos que não têm em conta exatamente esse processo colaborativo. Ok, fantástico. Então estás a dizer ao rapaz que está no meio do Lego, não é? Que é o teu vendedor, que ele tem que ganhar. Por exemplo. Ou que ele é o melhor, não é? E ele logo vai-se pesar ali naquele contexto altamente competitivo, não é? Ou vais pô-lo sobre uma pressão extrema e uma ansiedade enorme de conseguir ter uma coisa muito bem feita, não é? E logo aí essa pessoa vai colaborar menos e isso vai ser menos. Os outros vão estar a olhar para eles e dizer, nós estamos aqui na boa, todos a tentar contribuir e tu estás aqui, não sei o quê, ok? O que é que causa isso? Por exemplo, o mecanismo de bónus e de variável que as equipas comerciais possam ter. Ok? Muitas vezes há uma crença que tudo o que eu preciso fazer para ter a minha equipa motivada é dar-lhe um variável, dou-lhe um prémio e eles vão correr. Certo? Dou um prémio e eles vão lá chegar. A motivação humana vem disso. Não é? Esse caráter humano da motivação vem disso. Vem de eu acreditar que porque podem ganhar mais, essa motivação vem. O que tu estás a dizer é que tens um conjunto de pessoas que fizeram um paralelo muito simples, não é? Vão estar a ter a sua vida 100% dependente do resultado daquela interação. Naturalmente, o ser humano vai ser competitivo. E vai querer ganhar aos outros. Ele vai ser do Lego. Eu é que vou tirar a fatia maior do bolo. Se fosse um bolo e não um Lego, não é? Eu é que tirar porque eu preciso disto para pagar as minhas contas e porque eu preciso disto para mim. Exatamente. Então, isso é um dos sinais que estás a pôr. Estás a pôr a pessoa sob pressão. E depois, outra coisa que estás a dizer à pessoa é pá, a pessoa só é motivada por uma cenoura. Então é como se fosse o burro e a cenoura. Não é? O burro anda atrás da cenoura. O que é que estás a dizer à pessoa? Que a pessoa é burra. Logo, shutdown. Logo, não estás a usar a inteligência. Logo, não estás a dizer. E às vezes tem a ver com a forma como os incentivos existem. Faz parte da vida das empresas haver uma componente variável nos incentivos. Obviamente que sim. Não é isso que eu estou a dizer que não. Mas tens de pensar quanto por cento do que tu estás a pagar à pessoa isso representa, como é que eles são medidos e como é que isso depois é apresentado às pessoas. Se tu disseres, ou tiveres uma equipa de vendas que ganha 100% apenas e só pelo que vende, vamos pensar o cenário extremo, só com faturas é que recebes, tu tens uma equipa desconectada de ti, super independente, a operar por si só e a tentar maximizar a rentabilidade que tu tens. Se tens uma pessoa que tem um bónus variável, que até tem uma porcentagem relativa e importante da sua remuneração, mas que está mais ligada às suas ações e a como faz as coisas, lá está, a sua capacidade de trazer ideias para dentro, a sua capacidade de construir relações de longo prazo, a sua capacidade, obviamente, também de fechar a vendas e ter faturações, mas outras variáveis que tu precisas, esse mecanismo vai-te estimular as pessoas e as pessoas vão sentir que estão muito mais motivadas para isso. E esse é o trabalhar no centro da relação humana, que é não ter a pessoa baseada na ansiedade e não ter a pessoa a tentar ganhar aquilo e a jogar sozinho. Ok? E essa é a primeira componente humana, que é isso. Depois tens as outras ao lado, que é para a esquerda, ou para a direita, tanto faz. O teu departamento, as pessoas que são internas, e aí tem a ver com os silos. O Rafael, quando teve contigo, falou muito dos silos das empresas, no marketing, essas coisas todas. Cabe-te a ti, como líder comercial, eliminar todos esses silos. Somos uma equipa aberta ao mundo. Nós trazemos a informação de dentro, vamos colaborar e trabalhar e eliminar os silos internos para que eles venham construir o Lego contigo. E és tu que tens que dar o exemplo. Ok. És tu, como líder, que dás o exemplo. A tua equipa está lá fora. Eles às vezes vêm ao escritório, outras vezes não. Às vezes estão com as pessoas dos outros departamentos, outras vezes não. Tu estás sempre. Tu és os olhos, as mãos da empresa. E tu tens que dar o exemplo nos teus comportamentos. Ok? E com o cliente, já falamos várias vezes sobre isso, não é? Obviamente, tratar relações humanas com humanas, pessoas com pessoas. E, apesar de nós sabermos que a tecnologia pode mudar essa parte do processo, a tecnologia também muda a primeira parte do processo, que é os e-mails e todos esses processos mais digitais de comunicação fazem que as pessoas não criem relações dentro da organização. Tu tens que fomentar que isso seja criado. E depois, externamente, por muito que haja negócios que possam vir a ser comprados com tecnologia, por trás de todas as tecnologias estarão sempre pessoas. É só uma questão de etapas. E tu tens que ser capaz de trabalhar a tua equipa e pôr como
ponto-chave na tua equipa, o comportamento com as pessoas do outro lado. Mas isso, pronto, já nós todos conhecemos como é que tu te lidas. Portanto, eu diria que na Cruz o que nos faltava acrescentar, que foi o que tu falaste agora, não é? É a tal componente humana da situação. Então, o que é que nós falamos? Fizemos aqui um joguinho dos Legos, não é? Dos Legos. E temos aqui 100 silos, certo? Se for dentro da empresa, isto é interno, não é? Certo. Depois, o teu profissional, certo? Falamos de ansiedade. Ok. E de recompensa, como forma de motivação, mas sem as modas tradicionais. E no externo, falamos, obviamente, de conversas humanizadas. Humanos. A minha letra já está a ficar um desastre, como já reparaste. Não. Está tudo bem. Está tudo bem. Epá, eu acho que esse desenho que tu aí tens já nos dá um bom plano de ação. Eu tenho um plano de ação fantástico para ti. Então, vamos aí. Não, para mim não, para todos. Não, sim. Vamos ao de todos e depois eu vou ao teu especial. Que eu tenho então vamos a isso. Então vá. És tu que o fazes, certo? Eu como estavas com vontade, eu estava-te a deixar ir. Mas eu faço bem, que tirei aqui as minhas notas. Não sei, normalmente costumas ser tu a fazer o wrap-up, por isso é que eu estou... E fazemos. Então, o que é que eu aqui tenho? Tenho então que, em termos do plano de ação, para quem nos está a ouvir e quer então utilizar a liderança para multiplicar as vendas, primeiro foco tem que estar no processo, não é? Trabalhar por dentro, não é? Focar-se naquilo que é a estrutura. Depois, o segundo passo passa muito por criar um ambiente construtivo, ok? Depois, eu tenho aqui outro ponto que tem a ver com aqueles que são os hábitos que eu estou aqui a criar, não é? Que é a questão da tal cenoura. A cenoura não estar focada só na venda, mas estar focada nas ações, nos comportamentos, nos hábitos. E daí sair o hábito da autonomia e de aprender nesta autonomia para crescer. Exatamente. Obrigado, Carlos. E depois temos então aqui outro ponto, que é o quê? É usar a inteligência da minha equipa para que eles fiquem mais inteligentes do que estavam antes. Mais inteligentes significa mais autonomia, com mais ideias construtivas. Que é o ponto da autonomia, exatamente. Com mais ideias colaborativas. Exatamente. Okay? Isto tudo baseando-se numa coisa que é o quê? É que nós somos todos seres relacionais. Nós vivemos de relações, ok? Portanto, é importante termos aqui presente o quê? 2 pontos. A comunicação, aqueles que são os fatores de personalidade dentro de uma própria equipa, não é? Esta questão de não haver silos internos. E depois a questão da ansiedade, da pressão, ok? No sentido de, internamente, sabermos gerir toda esta ansiedade e toda esta pressão. Ok? Ok. Então, se me permites, eu queria deixar uma mensagem final sobre todo este plano de ação, então. Que é... que eu vou terminar com uma história, mas começo com isto. Se eu for trabalhar para uma empresa que me sabe dizer claramente como é que eu posso gastar a minha energia da maneira certa, para onde é que eu me oriento, e que me ajusta as minhas competências ao que eu vou fazer e as que me faltam me desenvolve, eu sou feliz nesta empresa porque eu estou a ver uma empresa organizada e séria. Certo? Ok. Séria e profissional no que está a fazer. Concordo. Se eu vou para uma empresa onde, quando eu tenho dificuldades e obstáculos, tenho um ambiente onde eu posso vir com as minhas questões, que a empresa vai-me ajudar e vai-se tentar moldar e vai tentar-me dar ferramentas para eu ter esse sucesso, eu vejo uma empresa que cresce e que me faz crescer. Não é? Okay. Mas acima de tudo que cresce e que se adapta e que me ouve. Segunda coisa que é importante. É profissional porque está organizada. Segunda, ouve-me. Se eu estou num sítio onde me dão liberdade controlada para eu não cometer erros, que é usada de formas diferentes e onde eu posso crescer e desenvolver-me, e eu cresço. Certo? Se eu tenho uma empresa que é humanizada, como tu falaste bem, onde são eliminados silos e em relações, e todos trabalhamos como se estivéssemos a fazer o leg dos miúdos, até vou saltar já aos passos todos, estamos todos a fazer o leg em conjuntos, os meus clientes, eu e os outros, uma empresa onde eu vou ser feliz. Uma empresa onde eu vou ser feliz, porque as interações diárias vão ser positivas. Então tu tens organizada, que se molda, que desenvolve e que permite um ambiente feliz para as pessoas. Um ambiente positivo. E isso faz automaticamente multiplicar. E não precisas de mudar nada no tabuleiro que tu tens pela frente. Okay? Termino com uma história. Falaste do Boa Vista. E falaste de 2001. Eu vou dizer, em 2001 foi quando o Boa Vista foi campeão. E sabes com quem é que eu fui ver o jogo? Não foi em 2001, desculpa. 2003. Boa Vista Celtic.
Meia final Ok. da Taça UEFA. O momento mais triste, um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu tive, Olha, desportivamente. vê só, Carlos, tu nem imaginas o que é que eu estava a fazer a essa hora. Não estavas a ver o jogo. Não estava a ver o jogo. Imagina só o que eu estava a fazer, Carlos. Vê só como o mundo dá voltas. Estava a dar formação em contabilidade em Aveiro. O problema é que não tem juízo, mas pronto, não faz mal. Eu fui ao jogo com a mesma pessoa que me ensinou a mudar um pneu do carro. Ok. Com a mesma pessoa que esteve no meu casamento e me deu um abraço. Com a mesma pessoa que viu os meus filhos nascer. Com a mesma pessoa que, quando eu perdi o meu emprego, me ligou imediatamente para me ajudar. Que era o meu chefe. Ok. Ok? E a mesma pessoa que me disse, tu davas bem, era para formação. E me levou por este caminho agora. Que é o meu chefe. Nós como chefes, as pessoas vão se lembrar de nós, não é por quanto vendemos ou quantos resultados fizemos em nada. O que as pessoas vão se lembrar de nós é precisamente estas 4 coisas que eu te falei. É se organizar o nosso trabalho de forma profissional. É se tentaram moldar a empresa onde trabalhávamos para nós termos sucesso. Se me ajudaram a crescer, a desenvolver. E se o ambiente foi sempre um ambiente como 3 miúdos a construir um Lego. Eu, a minha equipa, a equipa interna e os nossos clientes. E isso é, para mim, a essência de liderar uma equipa. É a herança que tu deixas. E se eu posso deixar como herança para as equipas com quem eu trabalho, uma herança das pessoas que trabalharam comigo, sentiram que multiplicaram as suas capacidades. E com isso, também as vendas. E com isso, também conseguiram cobrar um bocadinho mais nos seus bónus. Fiz o meu trabalho. Eu acho que sim, Carlos. Obrigado por esse testemunho. Eu hoje sinto-me obrigado a partilhar o testemunho também, muito parecido com esse. Muito parecido com esse. Mas que tem a ver com o quê? Em termos desta liderança que multiplica, desta parte humanizada. Eu há uns bons anos, era eu agente da Crédito e Calção, e estava a passar um ano pessoalmente difícil. E os números refletiam isso que eu vivia em termos da minha vida pessoal. E a dada altura, eu tive, portanto, na altura o diretor-geral da Crédito e Calção pediu uma reunião. Na altura conversamos, no sentido de eu perceber o porquê daqueles números, que não eram normais, e aquilo que aconteceu foi que, olha, Paulo, o que se passa é isto. Eu tenho o meu pai no hospital já há alguns meses, e eu peço desculpa se os números traduzem isso. E na altura, aquilo que ele disse, foi brutal. Foi uma coisa tão simples. Eduardo, tu não tens que pedir desculpa, porque eu também nunca te agradeci quando a tua família ajudou nos números da companhia. Exato. E isto, o perceber o que se passava, que não era desleixo, que não era o que quer que seja, que não era deixar de fazer, era perceber o que se passa. Esta parte humanizada, que infelizmente é algo que não se assiste em muitas empresas, promove exatamente esta multiplicação. Eu sei que nós hoje estamos já muito acima da hora, só que eu não queria deixar aqui 2 pessoas por responder, ok? Força! Então, eu ainda tenho desafio para ti, portanto. Eu às 6 horas tenho que estar em Lisboa, mas está tudo bem. Então, o que é que nós temos? Diogo Cordeiro diz: que referências pode dar para quem se está a estrear neste mundo das vendas para perceber o que o mercado precisa, perceber o que eu sei fazer, quando é que eu sei que é bom o suficiente para iniciar o processo de venda, como medir? Como é que sabemos quando é o momento para parar de tentar com determinado potencial cliente? Ok. Pronto. Queres responder, Diogo? Assim, são muitas coisas. Queres responder ao Diogo? São muitas coisas. O que me dá a entender parece-me que está a começar nas vendas, não é? E que quer perceber e tem a intenção de não querer empurrar demasiado, não é? E não cometer erros fazendo por causa disso, e portanto está a ter uma abordagem que eu seria mais cautelosa, que é deixa-me preparar-me o melhor possível e resguardar-me o melhor possível para só ir lá quando eu tenho a certeza, não é? Pelo menos é o que eu estou a ler nas entrelinhas. A primeira recomendação aqui é, nós temos que ir lá. Nós vamos aprender indo. Agora, temos que ter a capacidade de entender que o processo de vendas, se o virmos mesmo bem organizado, começa por exploração. Ok, eu acho que eu diria que o Diogo, o que tens que investir aqui é fazer e investigar e aprender sobre como se faz a exploração. Como é que tu vais falar com, não sei se tu precisas de angariar clientes ou se vais trabalhar com clientes existentes, mas o primeiro passo para qualquer pessoa que vai começar em vendas é conhecer as pessoas e conhecer o mercado. E ir sem pretensões de vender.
e só com pretensões de explorar e entender. E eu dizia sempre às minhas equipas a mesma coisa, que era, quando o comprador do outro lado troca, é a tua oportunidade para mudar tudo. Porque chega ao novo e eu marco imediatamente olha, precisas de ajuda em alguma coisa. Posso-te mostrar os últimos estudos do mercado, posso-te mostrar as tendências e tudo mais, para te ajudar no teu trabalho. E essa pessoa dizia logo sim a essa reunião. Estava a dizer não aos fornecedores todos. Exatamente. Mas a pessoa da minha equipa dizia que sim. E a pessoa da minha equipa, tu só vais lá para dar. Só vais lá para mostrar. Não vais lá para vender absolutamente nada. Nem interessa os teus produtos. Olha, o trabalho é assim, olha, isto tem funcionado assim, isto funciona bem, isto são as tendências, isto são os estudos, isto são os desenvolvimentos. E tu vais lá para construir. A mesma coisa se aplica quando tu queres. Isso abre-te a porta. Ou seja, tu tens que pensar, o que é que tu podes ir lá dar, mostrar, de coisas que tu saibas, passar informação, para depois nessa conversa fazer as perguntas para te ajudar a ti a perceber. E o que eu dizia, a pergunta que seguir que tu vais fazer, que era o que eu dizia à minha equipa, a pergunta a seguir que tu vais fazer é o que é importante para ti? O que é que tu precisas de mim? Porque eu estou-te a dar isto que eu acho que é importante para ti, para começares, para tu perceberes muito bem o ambiente, damos os lados. Agora diz-me tu o que é que tu esperas de mim, o que é que tu procuras de mim e dos meus produtos. Ok? Eu diria que tu tens que pensar já, se queres te organizar, o que é que eu vou dar que seja informativo e que seja importante, para quê? Para abrir essa porta da exploração. Porque tu precisas de fazer, numa fase inicial, é explorar e conhecer, não é vender. E daí depois tu vens internamente e vais mudar o teu produto. Se tu ficares aqui fechadinho, só a fazer pesquisas no LinkedIn e tu mais vão dar muitas informações, é verdade, mas é preciso ir lá falar com as pessoas, dependendo do setor. É preciso ir lá também. É preciso ter essa coragem de sair para ir lá. Não para vender, mas para explorar. Para nos abrirem a porta. Para o fazer, a não ser que ela já esteja organizada no teu processo de trabalho, tens que dar algo. Tudo em vendas é reciprocidade. Dar para receber. Nem que seja só informação, relação, é tudo. É que nos relacionamentos também tenho que dar a minha mulher para receber, não é? Por isso, Exatamente. Okay. Bora, tinhas mais uma, não era? Tenho mais uma. E a que tenho, então, é o Rui Brandão Pereira. Diz então, espero que estejam bem. Dentro de uma equipa comercial em que existe falta de autonomia e proatividade, sentindo que devem ser os superiores a tomarem as decisões, neste caso o responsável comercial, o que sugerem? Contanto que nesse cenário existe formação de produto, formação de vendas e apoio consultivo próximo. Ao Rui Brandão Pereira, antes do Carlos responder, quero eu responder-lhe assim. Eu ia dizer que foi tu. Então, ao Rui, o que eu sugiro é, numa empresa em que existe clara falta de autonomia e produtividade e existe já todo o resto, o que é que eu proponho? É que reencaminhe o link deste parar para vender para os seus superiores. Assim, diz-me, Carlos. Eu acho interessante o que tu disseste. Assim, aqui temos que perceber que as organizações são sempre muito complexas, não é? Claro. E o que tu tens, partindo, lá está, das regras que nós definimos no início, são estas pessoas. A solução fácil seria dizer, olha, põe malta que é mais proativa e tudo mais. E tu pões essa malta que é mais proativa e tudo mais. Trocas as pessoas todas depois dos proativos. E passas a ter uma equipa de proativos. Os gajos fazem montes de perguntas. Ninguém lhe dá as respostas. Ninguém faz nenhuma daquelas 4 coisas. Daqui a 5 anos eles estão exatamente como o Rui escreveu agora. Vão dar ao mesmo sítio. Ou vão-se embora. Portanto, por isso é que eu digo, temos que nos cingir com os que temos. E agradeço bastante teres colocado a pergunta precisamente nesse contexto. É assim, tudo tem a ver, foi isso que nós tentei trazer, tudo tem a ver com a forma como muitas vezes as interações são feitas. A palavra de não existir autonomia está diretamente ligada com não existir proatividade. Que são as duas palavras que estão ali juntas. Se eu não dou autonomia à minha equipa, se a minha equipa não tem... Se é microgerida, como se costuma dizer, micromanagement, ou se eu sou um tirano e eu é que sou o centro das ideias da firma, eu dou-lhes as formações de produto, formações de vendas e apoios consultivos, mas eu dou-lhes isso. E assumo que, tendo isso tudo, tens tudo o que precisas. Não é? Estou a centrar tudo em mim e no que eu dou, e não estou a centrar no que eles são e no que eles precisam para desenvolver. A equipa não vai ser proativa porque vai achar que não tem espaço para falar. A minha primeira sugestão para aqui é muito simples. Diz à tua equipa que as soluções para os seus negócios vão depender delas fazerem uma apresentação ao resto das equipas de como o seu negócio está, das dificuldades que existem e do que é necessário trabalhar. E que tu, como chefe, vais estar ali a fazer tudo o que tu puderes para que as ideias que eles apresentarem sejam as ideias que são implementadas pela empresa. Ou seja, estamos a trabalhar na segunda dimensão que eu te disse, que é moldar a empresa para dentro. Liderada por eles, com as ideias deles, não com as que eu acho. Então a tua equipa terá que vir, e eu fiz isso muitas vezes, fazer uma apresentação, escolhes quem são as pessoas a quem elas vão ser expostas, lembra-te, autonomia com limites, não é? Claro. Vão ser expostas, mas tem que ser mais do que eu, tem que ser mais alguém, ok?
E vão ser eles que vão trazer as ideias. E eu vou garantir, eu como líder, que vão estar lá as pessoas, ouvi-los e levá-los a sério. E eu vou garantir como líder que as pessoas vão tentar, no seu extremo, moldar alguma coisa para devolver a eles. E eles vão ter isso de volta. A partir do momento que eles têm isso de volta, o que é esperado é que eles mudem de forma o comportamento, vão ser responsabilizados por aquilo próprio que eles disseram. Pelo meio, vai haver pessoas que te vão dizer aquilo que o Eduardo disse há um bocado, que é, eu não sei. Eu agora não sei. Pois, está bem, obrigado. Não é que eu costumo dizer, a malta nas vendas tem toda a mania que é brand manager. Este produto não vende. A comunicação não presta, a TV não presta, não sei o que mais. Ouça, malta, mas nós trabalhamos nisso. Nós não fazemos TV copies, não fazemos packaging, não fazemos produtos. Não é sobre isso que eu quero que tu venhas falar. Tu vens falar sobre o teu cliente, o Sr. João, o Sr. António, a Sonai, a Jónia Martins, o que for. Este cliente, estrategicamente, está-se a focar nesta área. Este cliente deu-nos uma objeção por isto. Este cliente não quer comprar porque o nosso produto não tem a rentabilidade que ele procura. É isso que temos que falar. Não é das outras coisas. E essas tu tens que saber, porque essas fazem parte da tua vida, não é? Ok? Eu, Rui Brandão Pereira, neste caso, o que é que eu gostaria de dizer? Fruto das várias empresas que eu já trabalhei como treinador de vendas, muitas vezes existe esta questão de quem está por cima queixar-se efetivamente muito da falta de autonomia e de produtividade da equipa comercial. E muitas vezes aquilo que acontece, quer dizer, é impossível eu dar uma resposta certa apenas por isto. Teria que haver várias perguntas para eu lhe dar a resposta certa para a sua empresa. Mas aquilo que eu, muitas vezes, e vou dizer aquilo que eu noto em algumas empresas com quem eu trabalho, é que muitas vezes esta falta de autonomia e produtividade muitas vezes tem a ver com objetivos, eu diria mais, com aquilo que há um bocado o Carlos disse, com cenouras que são que definem maus comportamentos. O que é que eu quero dizer com isto? Se, por exemplo, o Rui estiver a dizer que há falta de autonomia e produtividade em termos de prospecção comercial, por exemplo, eu digo assim, será que o objetivo está só pelo valor que é faturado mensalmente ou está pelo número de clientes abertos mensalmente? É que se calhar então eu deveria ter 2 objetivos ou 2 cenouras. Outra coisa que aqui é importante, tem muitas vezes a perguntar, fazer claramente a pergunta, porque é que existe essa falta de proatividade aos comerciais. Porque muitas vezes pode até haver, ou eles sentirem dificuldades em termos internas, que não se sintam à vontade para transmitir. E muitas vezes isto parte desta conversa aberta, ok? Mas eu acho que... Mas deixa-me acrescentar já agora um ponto. Aqui tu disseste uma coisa muito interessante que está ligado com a motivação. Eu foco-me, pensa assim, quando falamos de falta da proteína, isto é muito comum, atenção. Quando eu falo de autonomia, dizem-me sempre, mas eles depois não dizem nada e depois não dão. E o que é muito comum é a equipa de vendas é perita em culpar outros departamentos, lá está, como eu disse, o marketing e a logística, e a perita no que eu chamo análise post-mortem, que é depois do mal estar feito, depois das coisas terem corrido mal, somos todos super analíticos e conseguimos encontrar todas as razões. Prontos. Só que o que nós precisamos de um profissional de vendas não é que me explique porque é que o prato ficou queimado, é como é que eu consigo fazer o prato com a mesma qualidade porque, por exemplo, o fornecedor de carne mudou, não é? Certo. Pronto, já pegando na analogia da cozinha, que eu te falei há um bocado, não é? Isso é o que eu espero de um chefe profissional, não é? Cá em casa, se calhar a gente não sabia fazer, ou eu não sabia de certeza, não é? Mas claro. seria isso. Então, se olharmos para aqui, no teu processo... E temos que encerrar que já vamos com 15 minutos para além do tempo. E pagamos multa, não é? Estou a brincar. No teu processo, tu como líder, tens que criar fóruns de discussão. Ok? Fóruns de discussão. Ou seja, as empresas, inclusive, têm, as multinacionais têm muito isso, que são processos de aprovação. Ou seja, em que a equipa comercial tem uma etapa no processo de aprovação dos investimentos da empresa, do plano anual, do projeto da empresa. Tem uma etapa que chama-se a validação comercial, em que a equipa comercial vai validar os projetos para a frente. Okay? Ou seja, muitas empresas não têm isso ainda, mas há muitas que já o têm, que é uma parte da etapa. Ou seja, o financeiro vai ver os custos, o marketing vai ver o fit com o consumidor, a parte comercial, o supply vê o fit com a cadeia logística de operações, né? e a parte comercial vê o fit com o cliente externo. E todos sentam-se no mesmo sítio, na fase de desenho. E eu, como líder, para conseguir fazer isso, tenho que ter a minha equipa, lá está, a dar-me informação e tudo mais. Mas eu também posso ter, em várias etapas do processo, com a minha equipa, momentos e esses fóruns, que foi o que eu descrevi aqui. Como, por exemplo, juntar a equipa antes de iniciar um ciclo de vendas e discutir com a equipa o que é esperado que possa vir a acontecer e quais são as dificuldades que vamos fazer, o tal fórum. O fórum que ele vai fazer é antecipar isto. Exato.
antecipar isto. E vai ao mesmo tempo também beber do conhecimento que tu estás a construir das equipas. E esses fóruns, que nós chamamos de reuniões de vendas ou fóruns de vendas, devem ser mais focados não em ter as equipas de vendas sentadas a ouvir apresentações, ok? Mas sim sentadas a conversar e a discutir, a fazer roleplays, a simular cenários. Ou seja, o Martin apresentou uma formação. Isso é uma coisa que resulta tão bem, tão pouca gente faz. Sei que sim, eu sei. Sentares a tua equipa e dizes assim, ouve lá, vamos fazer um roleplay, como é que tu vais fazer a apresentação? E um deles faz de cliente e lança a objeção, ok, como é que tu respondias? E vês as técnicas pessoais de desenvolvimento, mas depois também pensas nas soluções em si. Não é? Quando eles têm, mas olha, objetivamente eles vão dizer que o meu produto é mais caro que o da concorrência. Vamos lá olhar para os números em concreto, vamos lá desmistificar isso. Vamos passar de obstáculos para soluções, não é? Ou para, podem ser argumentativas, vou argumentar melhor isso, podem ser competitivas, vou mudar a minha forma de investir para compensar isso, podem ser várias coisas, mas tens de ter esses fóruns têm que existir. Os grandes líderes de venda juntam a equipa uma vez por semana, juntam a equipa, nós temos montes de ferramentas que não tínhamos antes, Eduardo. Quando eu era chefe de uma equipa de vendas há 15 anos atrás, era impossível meter a malta toda numa chamada de Zoom. Era impossível. Claro. Praticamente não existiam as ferramentas que existiam agora. Hoje em dia, os bons líderes de vendas, põem a equipa 20 minutos, todas as semanas, todas juntas, num Webex, num Zoom, o que for, para todos falarem, contarem o que é que se passa, não sei o quê. E eu vou ouvindo e vou percebendo, percebes? Mas tu nem imaginas o que eu me esforço para conseguir isso nas empresas. Mas hoje dá. Eu consigo fazer isso com a minha mãe, consigo fazer isso consigo fazer com toda a gente. Porque é que não conseguimos juntar 10 pessoas numa sessão? O Covid trouxe-nos isso, não é? Trouxe-nos isso. Agora não há razão para não fazer. Podemos estar em contacto e criar estes tais fóruns. Fóruns semanais, fóruns mensais, como os fóruns estratégicos são tudo próprio como líder tu vais inserir. Mas mais do que importante, dá resultados imediatos. Só para terminar. E eu coloquei-te ali junto ao processo, porque isso faz parte do plano. O teu plano de trabalho é visitar estes clientes, tal. E é neste dia, a esta hora, estarmos todos juntos. Okay. Faz parte do plano. Está na rota, se existirem rotas. Ok? Pronto. Muito já bem. Não falo mais. Olha, Carlos, só para terminar, o Luís está aqui a agradecer este momento elucidativo. Okay? Obrigado, Luís. Prazer. Eu, por acaso, estava com receio que a malta começasse a desistir, mas a malta tem-se mantido aqui até ao fim, mesmo para além da hora. Posso dar o teu desafio? É verdade. Diz-me então, Carlos. Esta folha, toda horrível, toda gatafunhada. Então, tu costumas fazer artigos e escrever artigos, não é? Dizem que sim. Não, costumas, que eu sei. Nas questões. Então, eu vou mandar uma foto desta folha e tu vais-me transformar isto numa coisa bonitinha, como tu gostas de fazer. Vou pôr isso bonitinho, mas vou pôr autor Carlos Luís Lopes e o co-autor. Somos todos autores, até o Diogo, que mandou os seus comentários, foi autor, e o Rui também. Estamos bem, isso não me faz diferença, mas então, olha, quero usar a tua inteligência, a tua capacidade de fazer isto, de sistematizar as coisas para termos isto organizado. Foi o que nós queríamos hoje. Então, manda-me WhatsApp a mim. WhatsApp, já não há problema. Olha, obrigado. Foi um prazer muito grande. Ok, olha, foi muito fixe. Carlos, um forte abraço, desejo-te sucesso e eu espero que o teu clube ganhe até ao fim da época. O que interessa é que hoje fique em quarto, quinto, nunca campeão, para não sermos acharmos que somos os melhores do mundo. Mas se conseguirmos ganhar alguma coisinha, não está mal. Exatamente. Desde que haja dinheiro para pagar. Olha, um abraço. Tudo bom. Um abraço. Tchau. Bom dia para todos. Tchau. Então, quero-vos agradecer. Isto hoje foi muito para além da hora, mas era impossível eu cortar. O conteúdo estava a ser excelente, o convidado era excelente e as vossas participações, as vossas questões foram bastante pertinentes. Portanto, já sabem, isto brevemente vai estar quer no Spotify, Parar para Vender. Por favor, subscrevam, vão ao Spotify, subscrevam, vão ao YouTube, subscrevam, partilhem, que é para ganharmos aqui uma comunidade cada vez maior. O iTunes, também estou presente no iTunes, ok? Portanto, malta do Apple, força aí no iTunes, a dar aí, a partilhar e a avaliar, é bastante importante para o algoritmo, partilhar cada vez mais isto, que é construído por vocês e por estes convidados espetaculares como este tivemos do Carlos Luís Lopes, e só me resta agradecer, foi um excelente convidado, e dentro de 15 dias o que é que vai acontecer? Eu vou-vos dizer. Este podcast vai fazer 1 ano. E vamos ter um convidado brutal. Eu não vos vou dizer quem é. O podcast vai fazer 1 ano e o convidado não poderia ser melhor do que aquele que nós vamos ter. Então, o que é que eu vos quero dizer? Bom almoço, ainda não almoçaram, que é o meu caso. E, olhem, multipliquem as vossas vendas com todas estas dicas que o Carlos nos deu. Um forte abraço.